agradecer o convite, por estar em tão boa companhia. Eu fiquei muito alegre quando eu vi Patrícia chegando, o encontro com o Juliano, esse lugar que é um espaço, e que é uma casa, e que é um abrigo, e que eu volto para aqui, e que é uma casa escrever. Então eu agradeço a Lúcia e seus alunos, que agora são também nossos professores, o Paulo, o João, a Vânia, a Janaína, a Flávia, a Ana Serra, o Eric, e todo mundo que está aqui. Então essa companhia, mesmo para quem eu não citei o nome, isso para mim é muito importante, exatamente porque se a gente vai ser os inimigos, né, da literatura comparada, é preciso que a gente saiba da existência dessa arbitrariedade para pensar os solos e o chão. Então, de certa maneira, o caminho que a obra da Maria Gabriela Lençol abre é um caminho muito incomparável, é um caminho incomparável, né, porque ainda tem muito que já é medida, mas é também o fato de Lúcia conseguir sustentar esse caminho aberto, sem medo, que traz a gente aqui hoje. Quando eu pensei no incomparável, antes da Patrícia falar, que agora já tudo mudou, eu tinha pensado em algumas operações possíveis, que são operações imperceptíveis, quase imperceptíveis, e que seriam operações possíveis para pensar mais pela equivocidade do que pela equivalência, como a Lúcia falou lá do Vidal, do dicionário. E aí eu pensei na tradução, mas essa tradução traz esse ponto, esse ponto que é da intradutibilidade, na transposição, aí pelos trabalhos que vão pela linha do Mallarmé, na aproximação, que também foi muito falada e muito citada aqui. Na tradução eu queria só citar também um pouco a Inês, que falou que não era uma questão conceitual, mas uma questão física, que de novo a gente vai depois chamar a Patrícia para física quântica. E de uma passagem, e essa passagem tem a ver com a simultaneidade de mundos estéticos diferentes dentro de um mesmo mundo físico. A segunda coisa que eu pensei para aqui foi que a gente está fechando o seminário, apesar de eu achar que hoje é depois do fechamento. Eu acho que ele já foi fechado. De toda forma, eu pensei 3 lugares na obra da Lençol que tem a ver com o fechamento. O primeiro deles seria o final do texto, que um dia ela, a casa, escreveria sobre Roder. Todas as outras imagens haviam sido, longe, hermeticamente fechadas, até hoje. O segundo fechamento é de algo que não se encerra, uma só narrativa que ela vai partindo aos pedaços, e ela formula esse infinito, ou isso que não se acaba, em diferentes pontos da sua obra, com precisão no perílogo do Senhor de Herbert, que é um livro de ensaios, que é assim a citação: era fim do texto, mas fim provisório. E o terceiro ponto de fechamento, que é o que eu vou seguir aqui para a performance e para o encontro do diverso, é quando ela fecha o livro do Virgílio Ferreira. Ela tem um diário que chama Inquérito às 4 Confidências, em que ela escreve no período em que o escritor Virgílio Ferreira, que era amigo dela, está morrendo. Então, durante esse tempo, ela traduz o Rio, ela traduz o Rambaud, e ela escreve um outro texto, que é o Sonho de que Temos a Linguagem, com os restos desse diário. Então, eu me ative nessas datas, porque também o incomparável precisa de um solo, que foi de 1994 a 1997. Só que ele me puxou um pouco para 1983, numa citação do Falcão no Punho, e para 1999
É uma carta que a Lúcia Castelo Branco recebeu e que está publicada no Fio de Água do Texto, e que seria uma parte dela, exatamente a parte que foi citada por Inês, seria o fechamento. E foi a abertura com a Inês citando. E aí eu pensei um outro fechamento para esse texto, que tinha a ver com as imagens, o tropel de imagens no horizonte, exatamente o que a Flávia citou no começo do texto dela. Por isso esse texto, então, vai ficar sem citação de fechamento. E aí, se a gente começar a pensar no tempo, também na psicanálise, a gente vai poder terminar quando ele terminar. Bom, durante meses, a ideia da morte aberou-se demasiado do meu espírito. Fechar uma carta é fechá-la. Fechar uma porta é quebrar uma abertura, é necessário. Fechar uma casa é deixá-la. Fechar o texto de outrem não é, propriamente falando, fechar. É lançá-lo com toda a violência, ferir de impacto o céu dos homens e das imagens. O livro nasce unicamente em resposta a esse desejo que, na realidade, sempre entendi como um pedido. Ajude-me a atravessar a morte. Não ajudei, dei. Falei em outro lugar de um pacto de bondade. Faz parte desse pacto não recusar a um grande Criador o pedido. Quando eu me for, fecho o meu texto, que nos dirige. Ao fechar o dele, quis lhe dar um corpo de fulgor, corpo integralmente feito de linguagem. Agora, essas imagens me chegaram por WhatsApp ou por e-mail, por Lúcia Castelo Branco. Essa primeira imagem é da abertura do cartaz, de um dos cartazes, não talvez esse que está lá fora, mas um que está no site da Casa Escrever, só que retirada do outro pedaço. E agora eu começo a ler notas que chama Biofotografema, Performance Invisível, Encontro Inesperado do Diverso. Essa primeira foto se chamou Pensar a Literatura Incomparável. 13 de janeiro de 1983, Herbert. Esta manhã, apesar da minha estranheza em voltar a estar em Herbert, não retardarei mais o momento de escrever, pois é para andar que voltei aqui. É para andar que voltei aqui, a estas imagens de água e horizonte e céu, a Praia das Maçãs, Eli, Inês, Cíntia, Mafalda, Paulo, Vânia, a Serra da Rábida, os desenhos de Amar um Cão, ela, Jade, o companheiro filosófico. Um cartaz em que se lê a data, 28 e 29 de abril, o ano, 2016. Letras brancas em sobreposição alaranjada, em que se lê no horizonte mais árvores, mais céu, mais nuvens, reflexos de um lago de água marinha, ou chuva, ou poça, transpostos. Envio de resumos, estudos literários, Casa Escrever. É para andar que voltei aqui. Ela continua no diário. Tinha um sentimento semelhante ao provocado num avião planar entre duas camadas de nuvens. Nessa última viagem, aconteceu que, em certo momento, deixamos a escuridão da noite que já fazia sobre a terra e entramos num anfiteatro de claridade que a proteção do sol ainda iluminava. O norte, enquanto obra, parece-me, no dia de hoje, exatamente igual. A obra não sente alegria, mas é luminosa. Hoje ressurge como ponto de partida daquilo que se chama o fim do cair da noite. O norte, enquanto obra, o fio de luz por onde me escapo as linhas tecidas sobre mim. O fio de luz, leitura incomparável, sobre o trajeto que se chamou vida, que se chamou e se chama restante vida. Certas operações, o inacabamento, a irredutibilidade, a língua com que falam as coisas mudas. E outras operações, o fulgor,
fulguração do corpo sem memórias de paisagem, ou, como diria Augusto Joaquim ao lê-la, o corpo em postura fractal com a paisagem, o tropel de imagens que vem do horizonte, ali de fato um corpo sem palavra medida que o explique. Um corpo sem palavra medida para lhe explicar. E mais tarde, esse texto deixou minha vida improvável. E antes, sinais. Ler os sinais. Profusão de sinais. O texto é raro. Essa segunda foto se chamou Praia das Maçãs, nó a desatar-se no olhar. Ontem soube de um poema de Hebe. Há uma dobra no tempo sobre ele, sobre ela. Escutei de Catherine Milhaud um horizonte vasto como o infinito, o mar, e também a presença do abismo, sempre pronto a se abrir de novo, como no movimento de ausência, como no amor, um certo amor, ele vai desaparecer dentro da entrada do metrô. Passar é a sua matéria em drama-poesia. E no prefácio da tradução de Gabriela, de Rilke, ela, interrogo-me sobre qual a potência da luz, do solar ao sombreado, aquela que se filtra no vergel e no seu texto, ou aqui, à noite, o deixa ler sentado à mesa. A presença sutil que, passando pelos diversos objetos iluminados, os torna, nos seus olhos, objetivos. O anjo, diria ele. Procuro a marca da obra que todos continuamos a ler. Um caminho aberto por ela, algo semelhante à morada dos anjos em transformação, ainda no prefácio, até o invisível ser posto em causa. Demanda que Virgílio fez, sua, e tem tanta dificuldade em reconhecer. Trata-se de dar à invisibilidade a grafia do visível, outra imagem de justeza, mas é tão improvável traduzir por anjo esse terceiro ser. Essas dissemelhanças não estão em rude oposição, fazem parte, talvez, da partilha que ela desejava, aquela em que as figuras formam no texto potência que o jardim do pensamento permite, configurações dissemelhantes do mesmo caminho. Afinal, é do poema que nasce o texto. Em outro momento do mesmo prefácio, evoluir e permanecer é um contorno que eu mais desejo para qualquer obra. Evoluir e permanecer, está quase como o par e o ímpar, mas incomparável. Evoluir e permanecer. Era isso que eu escutava de Juliano Peçanha ao telefone sobre Tsvetaeva, lugar suspenso entre mundos, uma possível condição da poeta, sobre a escrita concreta, evoluir e permanecer, é possível. Encontro em lençol diferentes velocidades, sobre a escrita concreta, isso que fazemos aqui, fechar o texto de outrem, conservar a precariedade do tempo. No inquérito, as 4 confidências. O mundo existe e o Virgílio morreu. Mais uma palavra me pede a escrita. E na carta de terça-feira, 20 de abril de 1999, o texto é incomensuravelmente mais veloz do que os afetos da vida. É mesmo mais fulgurante. O texto vai à frente, muito no futuro, quando atravesso a vida corrente, o entrançado de significações e palavras parece já ter cozido há muito tempo e saber, através do prazer, para onde ir. Ou seja, segue naturalmente, ouve o que diz e não teme. Aprendi a escrevê-lo. Sei, hoje, identificar o fulgor. Desejo encontrá-lo nos afetos. Que o texto nos ensine a fluir, a crescer, ter caráter e ousadia. A fotografia do horizonte, céu, nuvem, mar, resto de arbusto, navio, vela, luz que plana entre camadas de nuvens e reflete na água,
A fotografia, grafia impotente, como ela suspeitava, foi incomensuravelmente mais lenta. Era o ano de 2003, mas esteve guardada, esquecida, e o tempo acentua seus granulados, grãos invisíveis na separação de azuis. O tempo em que ela desbota guarda sua solidão, das noites da Rábida, dos dias, do passeio em que a chuva caía sobre a imagem. É possível olhar sem cindir? Essa não tem nome. Gabriela. Sim, ver-nos-emos face a face daqui a milhões de anos. Sim, faça a sua parte, sem medo, sem medo, sem medo. É para andar que estou aqui, para pensar a literatura incomparável, para o encontro inesperado do diverso, para dizer adeus. Foi quando me pediu com insistência: venha ver o que se passa em Mervé. Na curta e última mensagem que Eusébia me enviou, Lençol estava decidida a ir, como refere Ana de Penhalosa no seu caderno de apontamentos. Não desejava, todavia, que a sua viagem de retorno se desse sobre o signo do destino que coubera a Samódia. Não ia partir sem antes ter resolvido um problema. A sua precaução é compreensível. Quando já muito velha, ouvi: abandona tudo, mesmo a tua decrepitude, e vem. A experiência havia me ensinado que todos os encontros são áridos. Apenas o meu retrato de 5 anos não aparecera com a vida essa lição. Não aprendera com a vida essa lição. Não admira, assim, que quando olhei e tivesse perguntado: por que te queres tornar surda ao rumor e à sua nostalgia? Quis me explicar, mas o retrato, não me ouvindo, tirou-me a bengala e pulsou-me a mão. Vamos, agarra-te a mim e caminha. Vamos com Lençol até Herberto. Não é outro motivo da minha presença aqui, porque todas as ruas do mundo... Não é outro o motivo da minha presença aqui, pela manhã. De novo, no mundo e na sua rua, porque todas as ruas do mundo nos levam a esse desconhecido que nos acompanha. No primeiro plano, Inês, que olha o céu, o outro lado, o horizonte infinito do mar, e ele, que olha para a câmera, quem está ali e a olha. Guardo os rostos, para não me perder, como um dia guardei os restos, num tempo que me foi tão paradoxal quanto o espaço. Atrás, o mar se quebra na praia de areia e pedras. Um verde indica o monte que contorna a Praia das Maçãs. Estou aqui para libertar meu pensamento de minhas próprias imagens. O abrigo oceânico de quem parte, ainda nesta vida, correr em auxílio do pensamento. Eu estou aqui, imagens, eu estou aqui, imagem, a libertar-me de ti. E, sobreimpresso no diário, a escrita é um armazém de sinais, ou a sua cena. O ritmo da passagem das nuvens é incomensuravelmente diferente do ritmo que quebra o mar na areia. No isolamento desses mares, nada anuncia o abismo de não poder ir do pensamento ao papel. Desenhos materiais de letras formam o chão do que nos pertence e do que não nos pertence. E Pizzamodia encontra o caminho. Adormecida no vento, atravessa uma sebe alta e larga, a sebe que barrava a passagem para o mar. Essa foto se chamou Nessa Experiência Singular e Partilhada. As imagens, aqui, ainda mais desaparecidas, trazem alegria. Com as mãos juntas, em frente ao corpo, elas estão rindo. Em escrita anterior,
cantares silenciosos de pequenas causas e manchas de transparência. Lá atrás, depois da murada, e entre os galhos, bem no canto da foto, o mar de horizonte se mistura com o céu. Ainda vemos uma linha tênue, um azul pouco mais escuro atrás do ombro de Ellie indica a sua presença. 3 de março de 1996. Disse-me Úrsula que esta noite caminham sobre o oceano de luar, uma travessia. O que é uma travessia, senão um sonho de que temos a linguagem? Me dizia, e eu entendi. Entendes? Para o fotógrafo japonês Nobuyoshi Araki, toda foto nada mais é que a representação de um dia único. E esse dia único contém, ao mesmo tempo, o passado e a projeção do futuro. Por isso ele sempre deixa na fotografia a data em que foi tirada. É a data que faz a ligação entre passado e futuro, que se inscreve entre o passado e o futuro. A própria lembrança, a memória própria, desaparece no momento em que tira a foto. A data indica um sentimento très fort de solitude. Ele fala em japonês e traduz em francês. Nobuyoshi Araki deixa os negativos armazenados do lado de fora da casa, porque ele tem uma casa muito pequena, no Japão. Os negativos, na chuva, no tempo, começam a se decompor, mas Araki revela os negativos e encontra tonalidades de paisagens e corpos que trazem o grão à tona. Ele pensa, que sorte, foi o céu que revelou as fotografias. Agora só resta imprimir. Quando recebo essas fotos, encontradas por ele, fotografadas novamente, enviadas para a Bahia pelo WhatsApp, tenho a mesma sensação. Foi a umidade da gaveta que as revelou. Uma sobreimpressão de escrita de lençol as revelou. Depois, pouco a pouco, embora imediatamente, me veio um trecho de um sonho de que temos a linguagem. As vidas não se trocam, dão-se. De fato, eu estava a ler o soneto 15 de Rilke, quando uma ideia veio ao espaço do meu pensamento. Caminham ao meu lado, também, pousado em um ramo, ela, e em um ponto branco, ela, e o mar finalmente se mistura com o céu, na areia, nenhuma mínima linha, céu-mar, velocidade do poema que ultrapassa. De fato, deixo. Essa escrita parecerá ser rápida. De fato, deixo para o último momento, quando não posso mais adiar, escrever. Mas vejo um desenho que ativa cenas fulgor na geografia do mar, dos livros dela, na geografia de Embé, de Arraial da Ajuda, da Praia das Maçãs e não de Sintra. Por mais que tente esquecer, e depois, quando tento tocar, a Serra da Rábida, serenamente outra vez revela pela umidade de uma gaveta de 13 anos e traz em sobreimpressão sua vertical do lugar, revelada pelo corpo que parecia oculto, mas estava ali o tempo inteiro, lá e aqui, performance invisível, mas não abstrata, não incontornável, pois que, desde a tradução de Apollinaire e Eluard, já sabíamos a lugares a que nunca chegaremos. Essa última foto é a mesma primeira, mas agora ela chama Contar o Tempo. Caminho e o pensamento caminha a meu lado. O medo torna os homens densos. Os poetas deixarão de submeter-se à poesia. Quem escreve irá para além da mágoa. Os animais, fascinados pela benevolência do Buda, sensata e moderadamente, indicam o pacto de bondade que a todos nos une. Os homens saem da sua identidade e o texto arrasta-nos
para lugares da linguagem onde seremos seres de fulgor, indeléveis e diáfanos, última parede iluminada de uma casa que se apagou numa das avenidas da cidade serrana, onde reina ainda uma profusão amarga de sinais. Não, não é a chuva oblíqua, nem a chuva que cai agora a bater na luz. Não, é ele, o cantor cego no amor que vos teve. Querida Lúcia, respondendo à sua pergunta, a relação entre o amor e a escrita é algo que sempre me deixa surpreendida. Há textos em que identifico ler e fazer amor, no sentido de pedir alguém em amor. Nos últimos anos, tenho me afastado um pouco dessa equivalência. Cada vez mais, o texto me parece múltiplo, não absoluto, necessário, mas um entre nós. E com o amor acontece o mesmo, é uma palavra vaga, múltipla. Ao mesmo tempo que me separo dela, aproximo-me de um dos seus significados mais fortes. Amar e dar a vida, amar e conseguir na unidade, amar e vencer a morte. Responder vai cindir, querida Lúcia. Esse é um trecho dessa carta da terça-feira, dia 20. Já não me sinto uma ave que tropeça por caminhar na terra, embora veja o perfil da moça bastante embaçado. Afeto azulado, onde não se percebe a linha de separação céu e mar, e o texto não nos deixa nos metermos para o interior da imagem. Exercício de aproximação, que também nos mostra se estamos a olhar ou para muito longe, ou para muito perto, ou para ela. Se para o impossível, ou se para o possível, ou se para o impossível. Exercício de aproximação que sobreimprime, distante, com a palma da mão. Ensina-me o amor. Não há, por instantes, qualquer linguagem. Do outro lado do telefone, ela diz que vai voltar. Não, do outro lado do telefone, ela diz, vou voltar. Aqui não há erro, Ana. Aqui há mundo. Seja como for, o mundo é sempre mundo, diz Salmodia. E aconselho-a a reter no corpo as imagens fortes. E deixe apenas voltejar as débeis do seu pensamento. A nosso lado, lençol espera o fim do exercício. Provavelmente formar-se no corpo a escrever levará milênios, mas buscamos um instante sem fim no tempo, ter um dia.